Olha, quando a gente fala em resistência contra a ditadura militar no Brasil, o que vem na cabeça primeiro? Luta armada, talvez? Protesto na rua? Pois é, a história é bem mais rica que isso. Foi, na verdade, um mosaico, sabe? Uma coisa complexa, cheia de coragem, de desafio, e é exatamente isso que a gente vai desmontar junto hoje. Então fica a pergunta, né? Como é que se luta contra uma ditadura? Se a primeira coisa que veio à mente foi com armas, bom, a resposta não está errada, mas ela está incompleta. A verdade é que a luta armada foi só uma peça de um quebra-cabeça bem maior. E, para ser sincero, um quebra-cabeça muito mais fascinante. Olha, a resistência de verdades, ela estava fervilhando em tudo quanto é canto. Não era uma coisa centralizada, sabe? Acontecendo ao mesmo tempo em várias frentes. Imagina só a cena. Enquanto os estudantes estavam lá, protestando nas ruas, tinha peça de teatro desafiando a censura, operário parando fábrica, padre protegendo quem era perseguido. Era, no fundo, uma nação inteira procurando um jeito de dizer não. Então, para a gente conseguir desemaranhar essa história, vamos separar em 4 partes, como se fossem 4 atos. Primeiro, a gente vai olhar para a luta que acontecia ali à luz do dia, nas ruas. Depois, a gente vai para os bastidores, ver como a igreja e os operários se organizavam. Aí vamos analisar a decisão mais radical, de pegar em armas. E por fim, a gente junta todas essas peças para entender o legado que isso tudo deixou. Ok? Vamos começar então pela parte mais visível da resistência. Aquela que tomou as praças e os palcos como seu campo de batalha mesmo. E quem estava na linha de frente? Os estudantes. Eles foram sem dúvida a voz mais barulhenta naquele silêncio que foi imposto. Eles organizavam passeatas, faziam comícios relâmpago, desafiando a polícia, os militares ali cara a cara nas ruas. Era uma geração que sabia muito bem dos riscos, não é? Prisão, tortura, mas que simplesmente se recusava a ficar calada. Mas olha só, a resistência não era feita só de grito e protesto, não. Ela também era feita de acordes, de versos. A criatividade virou uma ferramenta de desafio. Ou como uma fonte da época disse de um jeito perfeito, a arte virou uma arma. E era isso mesmo, uma arma para expressar tudo aquilo que não podia ser dito. E que arma poderosa, hein? Músicos como Chico Buarque, o Geraldo Vandré ou o pessoal do teatro do Grupo Oficina, eles viraram mestres em usar metáforas, mensagens escondidas. Era um verdadeiro jogo de gato e rato com os censores. Uma luta muito inteligente para manter a crítica viva ali nas entrelinhas. Bom, agora a gente vai para a segunda frente. Vamos dar uma olhada em como a luta também acontecia longe dos holofotes, sabe? Mas nos bastidores mesmo, com foco em direitos humanos e trabalhistas. E aqui a gente vê duas forças muito poderosas agindo com um objetivo em comum, mas, olha, com métodos bem diferentes. De um lado tinha a ala mais progressista da Igreja, com figuras como Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, que usavam a influência que tinham para denunciar tortura, para defender quem era perseguido. E do outro lado, o movimento operário, que desafiava o regime de frente, mas no campo económico, com greves que entraram para a história, como as de Osasco e Contagem. E é aqui que está a genialidade da coisa toda. Eram estratégias completamente diferentes, mas que se completavam de um jeito perfeito. Pensa bem, enquanto a igreja criava uma espécie de escudo humanitário, sabe? Protegendo vidas, denunciando as atrocidades, os operários miravam direto no bolso do regime. Colocavam em xeque toda aquela propaganda de estabilidade econômica. E tudo isso nos leva, então, para a terceira frente, talvez a mais controversa de todas. A luta armada. E aqui é fundamental entender uma coisa. Ela não foi o ponto de partida. Ela foi uma resposta ao endurecimento extremo do regime. O ponto de virada, aquilo que empurrou muita gente para a radicalização, tem nome e sobrenome. Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Para entender, é como se tivessem desligado o interruptor da democracia. Em 68, o Congresso foi fechado. Direitos básicos como o habeas corpus foram suspensos. De repente, para muita gente, a sensação era de que a porta para qualquer tipo de oposição pacífica tinha sido trancada a 7 chaves. Essa linha do tempo aqui mostra essa escalada de um jeito muito claro. O AI-5, lá em 68, não foi só uma lei, foi um sinal. Com todos os canais de diálogo fechados, a década de 70 viu o surgimento de grupos que chegaram a uma conclusão bem sombria, a de que a única linguagem que o regime parecia entender era a da força. Essa luta foi liderada por figuras como Carlos Marighella, Carlos Lamarca e organizada em grupos como a ALN, o MR8. E aqui tem um ponto crucial. O objetivo deles ia muito além de só trazer a democracia de volta. Para muitos ali, o plano era bem mais ambicioso. Era uma revolução mesmo, que ia transformar a sociedade brasileira pela raiz.
E finalmente chegamos na nossa última parte. Aqui a gente vai juntar tudo para entender como essas frentes, todas elas juntas, formaram um legado coletivo, uma união de forças que pouco a pouco foi desgastando o regime. Esse gráfico aqui representa visualmente a nossa ideia central. Não foi uma força só, foi um mosaico de resistências, como a gente falou no começo. Estudantes, artistas, a igreja, os trabalhadores, a luta armada, cada um com seu peso, cada um pressionando o regime de um ângulo diferente. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa história toda, é o seguinte: a redemocratização não foi um evento isolado, foi um processo. Não nasceu de um único ato heróico, mas sim da pressão constante, acumulada de todas essas frentes. Cada estudante, cada artista, cada operário, cada ativista, cada um, a seu modo, ajudou a criar uma rachadura nas paredes da ditadura, até que, finalmente, elas desabaram. O que nos leva a uma última reflexão. Por que ter todo esse trabalho de lembrar de uma história tão complexa? A pergunta que fica no ar é: por que é tão vital, especialmente hoje, lembrar não de uma, mas de todas as faces dessa resistência? Talvez a resposta para essa pergunta defina não só como a gente enxerga o nosso passado, mas também como a gente encara a nossa luta contínua pela liberdade.